Olá, tudo bem com você? Eu sou o Nilson, sou um amigo de Jesus, faço parte do Instituto Jesus Cristo, do Ministério Permanecer. Eu estou aqui em São Paulo, capital. E tem sido um prazer estar com você ao longo desse ano, acompanhando algumas vezes, participando, assistindo as devocionais, outras vezes aqui compartilhando com você. Então foi muito interessante, Estudamos ou acompanhamos, Tudo para Ele de Oswald Chambers. Isso foi ao longo desse ano de 2025. Estamos concluindo o ano, e você já tem ouvido que a partir do dia 1º de janeiro nós vamos começar isso aqui, Nós vamos começar acompanhando agora Passeio na Vinha. É uma série de devocionais para o ano todo, escritos pelo pastor Carlos McCord, o presidente do Ministério Permanecer. Eu tenho certeza que será uma bênção na sua vida, como tem sido uma bênção nas nossas vidas. Amém? Então, se prepara, participa. No final tem um vídeo do pastor falando como que você pode adquirir esse livro. Eu tenho certeza que será uma bênção para a sua vida também. Tá? Mas continuando, a gente ainda está nesses últimos dias tratando sobre Tudo para Ele. Hoje, então, do dia 28 de dezembro, domingo, nós temos como tema conversão contínua. Conversão contínua. O texto de Mateus 18, versículo 3, ele tem uma parte que diz assim: se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Estas palavras de Nosso Senhor referem-se à nossa conversão inicial. Mas deveríamos continuar a nos voltar a Deus como filhos, sendo continuamente convertidos todos os dias de nossa vida. Quando confiamos em nossas habilidades, em vez de confiar nas habilidades de Deus, geramos consequências pelas quais o Senhor nos responsabilizará. Quando Deus, por meio de sua soberania, nos leva a novas situações, deveríamos imediatamente garantir que nossa vida natural se submeta à vida espiritual, obedecendo às ordens do Espírito de Deus. Simplesmente porque reagimos apropriadamente no passado, não há garantia de que faremos o mesmo novamente. A reação do natural ao espiritual deve ser conversão contínua. Mas é aqui que muito frequentemente nos recusamos a ser obedientes. Não importa qual seja a nossa situação, o Espírito de Deus permanece imutável e a sua salvação inalterável. Mas devemos nos revestir do novo homem, conforme Efésios 4:24. Deus nos responsabiliza todas as vezes que nos recusamos a nos converter, e Ele vê a nossa recusa como desobediência intencional. Nossa vida natural não deve nos governar, só Deus deve fazê-lo. Recusar a converter-se continuamente coloca uma pedra de tropeço no crescimento da nossa vida espiritual. Há áreas da vontade própria em nossa vida em que o orgulho lança o desdém sobre o trono de Deus e diz: não me submeterei. Divinizamos a nossa independência e vontade própria e lhes damos o nome errado. O que Deus vê com fraqueza obstinada nós chamamos de força. Há áreas em nossa vida que ainda não foram levadas à submissão, e isto só pode ser feito por meio desta conversão contínua. Lentamente, mas com segurança, podemos reivindicar todo o território para o Espírito de Deus. Então, conversão contínua, o título deste devocional. Interessante que Jesus fala: se vocês não se converterem, como uma dessas crianças, Jesus estava com as crianças ali no colo, é aquele momento que Jesus toma as crianças no colo, que os pais trazem para Jesus tomar a criança e abençoá-la, e aí Jesus olha para aqueles que queriam impedir as crianças de chegar até Jesus, e Jesus disse: olha, se vocês, que são adultos, se vocês não se converterem como uma criança, de maneira alguma vão entrar no reino dos céus. O que me chama a atenção assim é quando você pensa no que significava a conversão de uma criança, o que significava
a entrega de uma criança quando Jesus estava ali falando. Eu me lembro porque sou pai, né? Meu filho já foi um dia um bebê e hoje eu tenho um neto. Então eu acho muito interessante porque a criança, né, por mais pequena que seja, ela está ali andando, conversando e o pai fala para a criança, olha, conta uma história, alguma coisa, a criança acredita. O pai fala para essa criança, olha, pode confiar em mim, vamos lá, toma a criança pela mão, a criança confia que o pai está levando ao lugar certo. A criança não fica questionando, onde você vai me levar, o que vai acontecer? Então quando o pai e a mãe dizem, vamos ali passear, né? Pega a criança pela mão, sai andando com aquela criança ainda dando muitas vezes os primeiros passos, ela confia nos pais e ela vai. Os pais tomam essa criança, colocam num carro, vão fazer uma viagem, a criança não fica questionando. Aonde nós vamos? O que vai acontecer? Elas confiam nos pais. A criança ela não fica preocupada se amanhã ela vai ter o que comer, se ela vai ter o que beber, se ela vai ter o que vestir. Ela confia que os pais estão cuidando dela e vão trazer tudo que ela precisa. É esse coração de criança que Jesus está dizendo a mim e a você que tem que ser diário. Quando o tema aqui, né, do devocional fala conversão contínua, né, quando fala conversão contínua, essa experiência diária que nós devemos ter de depender do Senhor diariamente. O problema, né, é que muitas vezes nós queremos usar a nossa razão, a nossa maneira de pensar, queremos ser responsáveis pela nossa vida e muitas vezes parece até interessante, né? Não, eu cresci, eu tomo as minhas próprias decisões, eu tenho maturidade suficiente para fazer as minhas próprias escolhas. Só que muitas vezes a gente não para saber se essas são as escolhas de Deus para a nossa vida. Então esse devocional que ele nos convida, né, a diariamente nós olharmos para o Senhor, a olharmos para Jesus, olharmos para o Pai Celestial, para o Espírito Santo que habita em nós e falarmos qual é a tua vontade, onde o Senhor quer me levar, o que o Senhor está me dizendo e eu confio, e confiar e seguir naquele caminho que o Senhor está colocando diante de nós. Então, conversão contínua é isso, é um coração que recusa a querer diariamente tomar decisões suas humanas, né? Insiste em achar que nós sabemos o que é melhor para nós, mas primeiramente buscar o Senhor, ouvir o Senhor e deixar o Senhor guiar as nossas decisões. Isso é uma conversão contínua, né? Diariamente. Você se lembra de que Jesus falou que, quando Jesus disse, olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e dia após dia tome a sua cruz. É dia após dia. Muitas vezes nós dizemos, não, eu já aceitei Jesus uma vez, já me converti ao Senhor Jesus e pronto. E aí eu acho que eu agora sou dono das minhas decisões na vida e que eu acerto em todas as minhas escolhas. Quando na verdade não. Eu tenho que ser como essa criança no colo do Pai e todo dia olhar para Jesus e falar, Senhor, aonde o Senhor quer me levar? É o Salmo 23. O pastor leva as ovelhas aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. É todo dia acordar e dizer, Senhor, aonde o Senhor quer me levar hoje? E procurar deixar o Senhor guiar a nossa vida. E ter um coração nas mãos do Senhor, se voltando para Ele, conversão contínua. Todo o tempo, todo instante, se voltando dizendo, Senhor, eu não quero ser dono da minha razão. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor coloca algo simples para todos nós, que é dependermos do Senhor como uma criança. Muitas vezes, Pai, nós deixamos que a nossa razão, o nosso pensamento, o nosso juízo, o Senhor comece a achar o que é melhor, tomar escolhas. Muitas vezes nós nos preocupamos, nos estressamos, Senhor, com muitas coisas, quando na verdade o Senhor está nos convidando a confiarmos no Senhor, convertermos o nosso coração, ou seja, voltarmos diariamente para o Senhor a todo instante e deixarmos o Senhor guiar as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina algo simples e que nós podemos viver como uma criança. Amém, Senhor. Como sempre, fica aquele convite, né? Compartilhe esse vídeo, né? Fala para alguém, curte, né? Comente. E ao final desse vídeo vai ter aí um vídeo do pastor Carlos, que você tem ouvido, né? Eu tenho assistido alguns dias aí, ele falando sobre essa nova caminhada do Passeio na Vinha que nós faremos em 2026, tá bom? Fica um abraço aí para você, um convite, vamos lá, em nome de Jesus. Olá, sou Carlos McCord, amigo de Jesus Cristo.
É uma alegria estar num dia tão lindo aqui no sul de Flórida, nos Estados Unidos, contemplando o ano que vem, 2026. No Ministério Permanecer e no Instituto Jesus Cristo, a gente vai lançar no primeiro dia de janeiro um outro grupo de pessoas fazendo leituras do livro Passeio na Vinha. Passeio na Vinha. Esse tipo de ensino diário é uma maneira super fácil para cada pessoa adquirir esse livro no e-book ou através do Ministério Permanecer, se você quer o livro mesmo, e ouvir pela voz de várias pessoas todo dia, durante todo o ano, no ano que vem, que vai tocar profundamente na sua vida. Temos feito isso já em alguns anos atrás e sempre deu certo para a gente ter um grupo ouvindo essas palavras desse livro esse ano, Passeio na Vinha. Por favor, pense em participar, pense em adquirir o e-book, um Amazon, fique atento. E vocês que já fazem parte desse grupo que faz essas leituras durante os últimos 2 anos, vai ser abençoado. Deus nos criou um lindo, lindo, lindo mundo. Dá para ver aqui, de onde eu estou neste momento. Mas dentro de nós, a beleza de Cristo em nós é a coisa mais importante nas nossas vidas. No mundo, a gente tem essa beleza. Mas dentro de você, Cristo é tudo e está em todos nós. Quando você consegue aprender a viver de dentro para fora, você vai ter uma beleza dentro de você, que é a beleza da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Participa nessa novo ano e fique bem atento para receber orientações sobre como você pode achar o livro Passeio na Vinha. Se não me engano, já está à venda no Amazon e você pode achar. Olha para o nome Carlos McCord, aí procura o livro, esse Passeio na Vinha. Que Deus abençoe, seja um ano muito lindo para todos nós.